Bem, pessoal, o título, o tema desse vídeo de hoje é uma geração de Bíblias fechadas. Vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, tá certo? Eu queria já pedir que você pudesse fazer uma reflexão sobre isso, olhando para o que você tem visto na cristandade, em nossa geração, observando principalmente, o protestantismo, tá bom? No geral, podemos analisar toda a cristandade assim, mas observando principalmente as igrejas evangélicas, da qual talvez você que é inscrito aí faça parte, igualmente a mim. Embora seja de tradição reformada, mas no geral podemos dizer que somos evangélicos, tá bom? Porém, esse nome perdeu o valor, infelizmente é um nome muito relativizado, bem como o próprio nome reformado, muitos querem se chamar de reformados hoje, mas não estão ligados realmente à cultura, à tradição reformada. Perdeu a identidade, a realidade é essa. O ponto central aqui é olhar para a nossa geração e perceber que aquela herança da reforma protestante, todo aquele apreço pelas escrituras, por ter a escritura traduzida na língua do povo, para que todos os cristãos pudessem ter uma Bíblia em suas mãos, tendo a oportunidade maravilhosa de, ao ouvirem as pregações em sua própria língua, conferir, com a sua Bíblia em mãos, conferir, e poder então observar aquilo que os pastores, os ministros estavam pregando, ensinando, lendo o texto sagrado, a tradução, no caso do texto sagrado. E que bênção, essa herança da reforma protestante. Tantos lutaram por isso e até morreram por isso, foram perseguidos e presos para que a Bíblia estivesse na mão das pessoas, na mão do povo. Mas quando nós olhamos para essa herança histórica, que é tão inspiradora, e olhamos para a nossa geração, nós não vemos uma valorização das escrituras sagradas. Nós temos uma Bíblia em nossa própria língua. Isso é uma grande bênção para nós. Mas infelizmente não há, por parte dos cristãos hoje, boa parte deles, de nós cristãos, a valorização da escritura sagrada em nossas mãos. E podemos justamente observar esse fenômeno triste como uma explicação, como a razão para tantos desvios doutrinários, para cultos que não glorificam a Deus, que não são feitos a Deus, mas são feitos para agradar o próprio homem, para um estilo de vida que não testemunha mais do Evangelho. Hoje em dia, infelizmente, a razão para as pessoas irem até muitas igrejas não é para ouvir a exposição fiel da palavra de Deus. Não é para ouvir um homem preparado, escolhido por sua própria comunidade, junto ali com o conselho da igreja, alguém que foi examinado, devidamente instruído e preparado para abrir a Escritura Sagrada e com fidelidade expor o texto sagrado. Com aquela convicção verdadeira e reformada de que Deus fala, por meio de sua santa palavra, no poder do Espírito Santo. Isso, cada vez mais, está ficando escasso em nosso meio. Olhamos para as comunidades de hoje e o que vemos são cristãos que têm Bíblias em suas mãos, que compraram em alguma livraria, mas que não abrem essas Bíblias. São cristãos de Bíblias fechadas. É uma geração inteira assim. Infelizmente, são poucos os que se interessam realmente em estudar a Escritura, que têm realmente interesse, de viver de acordo com a santa palavra de Deus. A maioria tem uma Bíblia em mãos, mas não se preocupam em fazer devocionais sérios, não se preocupam em estudar a Bíblia. Pergunte para as pessoas que você conhece que são cristãs, se elas já ousaram tentar ler a Bíblia inteira pelo menos uma vez em sua vida. Eu acho que as respostas que você vai ouvir, na maioria, é que as pessoas não fizeram isso e nem pretendem fazer, porque não acham importante ter esse conhecimento panorâmico da Escritura Sagrada. Infelizmente, irmãos. Eu fico, às vezes, olhando para a história da igreja, em como tantos cristãos amavam, de todo o coração, ter a palavra de Deus em sua própria língua e estudavam, se debruçavam no conhecimento da palavra de Deus. Irmãos que eram trabalhadores comuns, pessoas do campo, mas que naquele processo da reforma, no esforço dos reformadores também em promover educação, pessoas que foram alfabetizadas para poder ler a Bíblia em sua própria língua e se dedicavam a isso. Havia uma convicção, uma confessionalidade firme naquele tempo. E hoje nós vemos que essa herança não é valorizada. Infelizmente, nossa geração não tem mais paciência para ler a Escritura. Há quantos cristãos que conseguem ler vários tipos de literatura, outros livros de autores modernos, até teologia mesmo, mas não conseguem abrir a Bíblia e ler. Acham difícil demais, cansativo demais, acham que não é um tipo de investimento pessoal que vale a pena. Isso tem consequências ruins e nós estamos vendo essas consequências.
As pessoas, porque vivem então de Bíblias fechadas, não se perguntam mais se aquilo que está sendo pregado é a verdade. Se aquilo que pessoas que se dizem profetas, não é, do nosso tempo estão dizendo e supostamente profetizando, dizendo que é Deus que está falando aquilo ali, as pessoas não têm como mais julgar essas coisas. Não conseguem examinar, julgar. Entende? O que é falado passa como se fosse verdade. Porque as pessoas não têm compreensão, não têm conhecimento simples da palavra de Deus. Doutrinas básicas que nós temos na Bíblia, há muitos cristãos hoje, não é, que frequentam e são frequentadores de igreja, vão aos cultos, mas não têm condições de compreender. Infelizmente, nós somos uma geração de Bíblias fechadas. Pense sobre isso. Não é? Você que é inscrito aqui no canal, não é? Qual é a frequência da sua leitura da Bíblia? E eu faço um desafio a você. Vale a pena você se esforçar para ler a Escritura inteira. Não é? Você pode usar programa, algum programa de leitura bíblica anual, não importa, mas faça isso, leia. Se não quiser usar programa também, mas leia do mesmo jeito, não é? Nos seus devocionais diários, quando você acorda ou algum tempo que você está sozinho, de repente ali, abra sua Bíblia, leia, não é? Leia capítulos, leia, reflita sobre aquilo, pense, não é? Comece a meditar na lei do Senhor, na sua palavra, de dia e de noite, reflita sobre isso. Isso trará certamente muito crescimento espiritual, né? Crescimento para a sua vida como cristão e te dará muito mais maturidade na compreensão do Evangelho. É isso que é importante para nós. Nós precisamos abrir a palavra de Deus. E eu quero dar razões, não é, da própria palavra para isso, para nossa conclusão aqui nessa reflexão. Por que temos que abrir nossas Bíblias? Porque temos que buscar na palavra de Deus as nossas respostas, não é? A maneira de como conduzir nossa vida. E julgar pela palavra tudo aquilo que nos rodeia. Por quê? Porque a própria palavra do Senhor nos diz, no Salmo 119, no verso 105, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Somos uma geração de Bíblias fechadas, e com Bíblias fechadas não tem como ter luz, não é? Para realmente iluminar nosso caminho e termos condições de discernir aquilo que é certo e do que é errado. Discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que é diabólico. Não há discernimento, porque as Bíblias estão fechadas. Quando abrimos as Bíblias, não é? Ela realmente iluminará nossa vida, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O Senhor Jesus também nos ensinou de maneira muito clara, não é? Em João 17, verso 1, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é o ensino da Escritura Sagrada para nós, irmãos. E eu fecho aqui com o Salmo 138, verso 1 e 2, que diz: Render-te-ei graça, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então, que você possa refletir sobre isso. Não faça parte, não é, dessa geração de Bíblias fechadas. Abra sua Bíblia. Leia a palavra de Deus. Peça ajuda na compreensão para os seus pastores, tá? Mas se esforce para você amadurecer no conhecimento da palavra de Deus. É isso que vai te dar orientação na sua vida. Vai te ajudar a interpretar melhor o que tem acontecido na sua própria vida e te dará consolo. Não é? O conhecimento de Deus nos dá consolo para enfrentarmos as situações difíceis de nossa vida, não é? As tribulações, os desafios. Nós precisamos da palavra de Deus que nos consola e que ilumina o nosso caminho, tá bom? Essa é a reflexão para você. Deus abençoe, já sabe. Se não é inscrito no canal, se inscreve, marca o sininho e compartilha com todo mundo, né? O link do canal, o link desse vídeo também, tem muito conteúdo para você aqui, para você aproveitar, tá certo? Valeu, pessoal.